Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Plano Arca e o tema de hoje é reserva de emergência. Vamos conversar tudo, falar sobre qual que é a reserva que você tem que ter, como conseguir e principalmente aonde investir? Então vem comigo. Reserva de emergência. A reserva de emergência é aquele dinheiro que a gente tem guardado para, como o próprio nome diz, uma emergência, para situações que a gente não consegue programar. Então, perdi o emprego, aconteceu uma pandemia, né? Enfim, existem várias situações que vão acontecer ao longo da nossa vida e que a gente precisa, sim, ter um dinheiro, um colchão, para poder nos segurar quando essas situações acontecem, tá? Quanto que você deve ter de reserva de emergência? Isso varia muito. Eu considero que o mínimo que você deve ter de reserva de emergência são 6 meses de despesas mensais, tá? Então você vai ver mais ou menos quanto você gasta por mês e você vai pegar 6 vezes isso e vai guardar na reserva de emergência. Particularmente, eu gosto de ter de reserva de emergência pelo menos 12 meses, tá? Um ano. Por quê? Porque eu considero que esse é um tempo, assim, mínimo necessário para realmente você conseguir dar uma mudada na sua vida, reencaminhar, caso aconteça realmente uma emergência, alguma coisa séria que você tem que resolver, tá? Você vai conseguir essa reserva de emergência. É o primeiro foco que você tem que ter, né? Começando com as pequenas poupanças. Ele é só R$ 50 por mês. Não importa, tá? O pouco que se poupa, muitas vezes é o que vai permitir depois você poupar muito, ok? A gente começa trabalhando nas despesas para ter um respiro financeiro e com esse respiro financeiro você vai conseguir galgar coisas que vão te dar rendas maiores, sabe? Seja no objetivo da renda extra, seja no na sua própria profissão, né, na sua própria área de atuação, né? Você não precisa juntar isso num curtíssimo prazo, né? Mas o ideal é que a gente tenha uma meta e uma estratégia bem estabelecida de como que a gente vai alcançar isso num prazo relativamente curto, porque se você for esperar 20 anos para alcançar a sua reserva de emergência, ela já não valeu durante 20 anos e provavelmente você viveu nesses 20 anos algo na sua vida que impactou nas suas finanças, né? Onde investir? A gente pode investir em títulos de bancos tradicionais, bancos grandes, a gente pode investir em títulos de bancos digitais, a gente pode investir em fundos de renda fixa, em tesouro Selic, ok? Particularmente, eu gosto muito de usar a opção do título de banco grande. E aí, quando eu falo título de banco grande, eu tô falando de CDB, LCI e LCA, tá? Os três títulos são valores que você empresta para o banco. Então, você deu aquele dinheiro para o banco te deve aquele dinheiro, ele só não vai te pagar, tipo assim, se ele falir, tá? LCI e o LCA costumam ser opções mais interessantes do ponto de vista de rentabilidade, ou seja, como nelas não incide imposto de renda, elas têm esse benefício fiscal, muitas vezes a rentabilidade desse tipo de título ela é maior. Por outro lado, o LCI e o LCA costumam ter um prazo de carência, ou seja, um prazo no qual você não pode retirar o dinheiro. E isso não faz sentido quando a gente pensa numa reserva de emergência, né? Então, como que eu soluciono isso? Eu normalmente faço um mix de CDB com LCI e LCA, tá? E às vezes eu até faço o seguinte, deixo um pouquinho em CDB, ponho em LCI, quando o LCI fica líquido, eu pego o que está em CDB e jogo pro LCI e LCA, e assim eu consigo melhorar a minha rentabilidade, ok? Tesouro Selic, é sim uma ótima opção, é um título muito fácil de investir, você não tem que analisar o banco, qual que é o tamanho do banco, o risco de default do banco, você não tem que analisar nada disso, então é uma ótima opção. Porém, como ele tem uma taxa de custódia, né, de 0,25% ao ano sobre o principal, você perde um pouco do ponto de vista de rentabilidade. Então, a rentabilidade atual está por volta aí de 98% da Selic ou do CDI, né? Então, é melhor um CDB de 100% do que um tesouro Selic, na minha opinião, né? Para mim, em termos de risco, dá mais ou menos na mesma, tá? De bancos digitais, né? Você tem conta no Nubank, no Inter, particularmente eu considero uma opção mais arriscada, ok? Vamos pegar para comparar, tá? O Itaú e o Nubank. O Nubank, ele tem um patrimônio hoje de 80 bilhões, 70, 80 bilhões. Isso é exatamente o tamanho do nosso fundo garantidor de crédito, que é o fundo que vai garantir o seu investimento caso o banco quebre, né? Então pensa nisso, ele é do tamanho do fundo garantidor. Será que o fundo garantidor consegue realmente cobrir o Nubank caso o Nubank quebre, né? No caso do Itaú, eu não vou nem considerar o fundo garantidor, porque é óbvio que o fundo garantidor não vai conseguir cobrir, mas o Itaú é tão grande, né? Que a gente considera mesmo o risco de default do Itaú muito pequeno, tá? Outra coisa,
O Nubank, nos últimos anos, ele tem apresentado um resultado negativo, ou seja, é uma empresa que tem apresentado prejuízo ao longo do tempo. Não que isso seja ruim, isso faz parte da estratégia de negócio, de crescimento desses bancos digitais, né? Isso não é um problema do ponto de vista da empresa. Mas eu, como credor, isso para mim é um problema. Pensa, você quer emprestar dinheiro para uma empresa que dá lucro ou uma empresa que dá prejuízo? Né? Eu prefiro a minha reserva de emergência em algo mais seguro, menos arriscado, né? Porque o objetivo dela não é ter uma mega rentabilidade, mas sim ter uma rentabilidade ok. E o principal objetivo é ter o dinheiro disponível quando eu precisar, tá? Do que eu tenho observado, por exemplo, do Nubank, já que eu tô falando dele, né? O que ele oferece de rentabilidade no CDB, você consegue sim num banco grande, tipo Itaú, no LCI e no LCA, e até coisa melhor. Então, se você souber organizar sua reserva aí para gerir essa liquidez do curto prazo, você consegue ter rentabilidades tão boas quanto, né, a Nubank, ou melhor do que a Nubank, num banco tipo Itaú, tá? Reserva de emergência não é ideal que ela fique em qualquer fundo de renda fixa, não. Ela tem que ficar em fundos de renda fixa que investem em Tesouro Selic e em títulos de bancos, né, atrelados ao CDI também, né? Não é o caso. O ideal é que você busque fundos que não têm taxa de administração, né? Porque não faz sentido você já ter uma rentabilidade baixa, uma gestão super simples, e você ainda tem que pagar a taxa de administração, vai consumir muito da sua rentabilidade, tá? Em quais bancos que esses fundos estão investindo e como que é esse critério de seleção, né? Isso é uma questão que não fica claro no regulamento dos fundos, fala assim, a gente vai investir em títulos de bancos atrelados ao CDI. Mas assim, bancos e bancos são coisas muito diferentes, né? O nível de risco, o risco de falência do banco, a capacidade de gestão, enfim, cada banco tem uma característica muito individual. Então, para mim, é um problema não ter controle sobre em qual banco que o meu dinheiro está sendo investido, né? E sem contar que sempre quando a gente fala de fundo, a gente tem que recordar que existe sim um custo de agência grande, ou seja, é quando você tem uma outra pessoa fazendo algo por você e que naturalmente os seus objetivos e os objetivos daquela pessoa são diferentes. E isso acontece com o gestor do fundo. O gestor do fundo ele não tem os mesmos objetivos que você, investidor que está investindo naqueles fundos. É claro, como o retorno, no caso do fundo, ele não vai ser... normalmente não é superior e se for superior não vai ser muito superior a essas opções de CDB, LCI e LCA que eu falei, eu não vejo vantagem em estar com esse dinheiro no fundo ao invés de estar em um investimento assim que eu controlo um pouco melhor, ok? Ainda tem um valor muito pequeno e o seu banco não te dá uma boa opção, o Tesouro Selic pode ser sim uma boa opção, mas à medida que você vai juntando um valorzinho um pouquinho maior, a gente pode começar a pensar se você tem uma opção desses bancões, né, desses bancos grandes que a gente tem, que são seguros, que tem um índice Basileia bom, que tem um lucro líquido significativo, começar a pensar em quais bancos vão me dar uma rentabilidade boa no CDB, no LCI e no LCA do próprio banco. E aí sempre lembrando então de fazer essa gestão de liquidez. Cada dinheiro ele tem um objetivo e a reserva de emergência, o objetivo principal dela é te dar segurança, é te dar tranquilidade. E para isso esse dinheiro tem que estar seguro, rendendo, ok, né? Mas disponível para quando você for usar. É isso, deixa aqui nos comentários as dúvidas de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like e compartilha com aquele seu amigo que está pensando ainda onde que vai investir a reserva de emergência. Tchau!